Meteram a mão na bola, vídeo do Eurofut. Cara, tipo assim, na moral, rapaziada, quando eu vi esse vídeo aqui, ele postou esse vídeo hoje, mano, a primeira coisa que eu pensei, e provavelmente vai ser citado nesse vídeo, velho, foi na Copa de 2010, quando o Suárez meteu a mão na bola, cara. Aquilo ali, aquele lance... Porque, tipo, o Suárez mete a mão na bola e o cara de Gana perde o pênalti depois e o Uruguai classifica pra próxima fase. Aquele lance me fez perceber que esse tipo de coisa faz parte do futebol, tá ligado? Tá ligado? Faz parte do futebol, velho. Faz parte do futebol. E é do caramba, é do caramba. Eu nunca senti tanta emoção naquele lance do Suárez. Quando o Suárez mete a mão na bola, eu falo, no cara burro. Quando o cara perde o pênalti, eu falo, no cara gênio. Tá ligado? E aí mostra o Suárez comemorando assim na de fora, velho. Pô, bom demais, velho. Recentemente pelo Brasileirão, pintou uma bola na área e lá voou o veterano Ney pra dar um peixinho. Só que foi um peixinho de mão, amigo. Pois é, eu não sei o que deu no Ney, né? Mas ele meteu a Neymão na bola na cara dura. Só que assim, amigo, a gente tá em 2025, beleza? Tem trocentas mil câmeras por Isso aí é esculacho. É esculacho. todo lado, nunca que um jogador vai sair impune hoje em dia botando a mão na bola de propósito pra fazer um gol dessa maneira. Mas no calor do momento ele foi lá e meteu essa. E aí o pior, tomou o segundo amarelo, foi expulso e o Santos perdeu o jogo. E ele ainda ficou reclamando com o juiz como quem tá sendo injustiçado, né? O cúmulo da sem vergonhice dentro de O Neymar já cumpriu essa suspensão aí já, rapaziada? campo, vamos combinar. Mas assim, não é coisa só do Neymar não, tá? Durante a história, diversos jogadoraços tentaram meter essa, com alguns saindo impunes. Mas o do Valverde foi que ele matou o contra-ataque, não foi não? E outros sendo pegos no flagra. Vamos começar falando de um lance do Agüero, onde ele tentou fazer basicamente a mesma coisa que o Neymar, tá? Era 2014 e num ataque da Argentina, o cara tenta punir o Peru, esticando a mãozona ali na hora de dar o peixinho, só que ao contrário do Ney, ele não acerta na pelota, beleza? Mas mesmo assim, só pela tentativa acabou saindo com o amarelinho, o juiz não perdoou. O jogo já tava 3 a 1, então não mudou nada, ele nem acertou na bola, né? Mas eu tô falando desse caso do Agüero porque não foi o... Só deixar uma coisa aqui em parênteses aqui, mano. Eu sou um grande fã do Agüero. Inclusive, eu tenho que arrumar uma camisa do Agüero época 16 no City pra botar aqui em casa, velho. O único dele não, tá? Quando ainda jogava pelo Atlético de Madrid, ele enfrentou o Recreativo Huelva e meteu um gol de mão assim. Não ia alcançar na pelota e meteu a mãozona na redonda e guardou o gol. Um detalhe, nessa época aí não tinha VAR não, beleza? Então o gol foi validado. Lá. Ao contrário do Neymar, foda, cara. ele saiu completamente impune. E vamos combinar, esse aí talvez seja o mais cara de pau de todos. O cara meteu um golpe de karatê na pelota ali, velho. E o pior, olha que injustiça. Mano, esse aí foi o gol da virada Fez na bola. Toma. do Atlético, da vitória do Atlético. E logo depois o Recreativo tem um jogador expulso. Então, absolutamente divisor de águas na partida, né? Pô, mas tipo assim, ninguém... Gol de mão decisivo. Parece que ninguém do time lá percebeu ou Sem reclamou, dúvidas, velho. injusto Olha lá. pra caramba, né? O Ninguém reclamou, tá vendo? Agüero na época Será que os caras não viram? tentou se explicar da seguinte maneira. Ele falou que ele queria dar um peixinho, só que ele ia dar de cara na trave. Portanto, no reflexo ali, ele tentou empurrar do jeito que deu. Ah, Agüero, quem não te conhece que te compre. Porque vocês sabem que o Suárez tem aquele Pô, faz sentido isso aí que ele falou, tá? Ele ficou com medo de bater a cara na trave, botou a mão pra proteger da trave e pegou a bola. famoso hat-trick de mordidas na sua carreira, né? Então, o Agüero também tem um hat-trick, mas no caso dele... é quando o assunto é meter a mão na bola. Vamos pro terceiro caso do homem. Isso porque lá em 2019 contra o Arsenal, o Agüero mete um gol pelo Manchester City, mete 2, e aí assanhado pra completar o hat-trick, se joga de qualquer maneira numa bola cruzada ali, e aí todo troncho acaba metendo o seu terceiro gol. E aí depois do jogo, numa entrevista, ele acaba admitindo que a bola bateu sim no seu braço, beleza? Só que olhando assim em câmera lenta, parece que o desvio realmente foi mínimo, tá? Eu até acho que se tivesse pegado mais em cheio no braço dele, era capaz de ter empurrado a bola pra trás e não em direção ao gol. Mas querendo ou não, o Agüero já completando o seu hat-trick de mão na bola aí. Só que é o seguinte, esse caso meio que eu trouxe aqui só pra explicar que daqui pra frente, nesse vídeo vai entrar só casos em que o cara meteu a mão na bola de propósito, tá? Bola que bateu na mão ou qualquer lance sem querer, a gente vai tentar evitar. O negócio aqui é ressaltar a cara de pau dos caras tentando jogar vôlei em meio a uma partida de futebol, beleza? E pelo jeito os argentinos gostam de meter a mão na bola, né? Porque o criminoso da vez também é hermano, é o nosso querido Lionel Messi, que em 2007 La mano de Deus é a Argentina, né, pô? jogando contra o Espanhol, né? Não viu? tem como, tipo assim, mano, o Maradona lançou,
todo mundo é fã do Maradona na Argentina e falou assim, pô, se o cara fez gol de mão, eu também posso fazer. Uma bola subia ele na área, ele não ia alcançar, mas eu falo o verbo dessa maneira, não ia, porque alcançou usando o recurso da mãozona. Ele esticou o braço esquerdo e meteu um corte na pelota, beleza? Gol do Barça que contou porque não tinha VAR, o juiz não viu e o Messi sim saiu impune. Cara, deixa eu falar uma coisa com vocês aqui. Essa época aí era a época que a gente só tinha contato com o futebol internacional pelo Globo Esporte, tá ligado? Eu, pelo menos, porque eu não tinha TV a cabo. Então, tipo, quem tinha TV aberta só, era só Globo Esporte. Aí, tipo, eu não sei se foi um pouco antes, mas eu acho que foi um pouco antes. O Messi mete aquele gol que ele dribla todo mundo, que é muito parecido com o gol do Maradona, tá ligado? Tipo, na Copa de 82, né? Que ele faz o gol de que ele dribla todo mundo. Enfim, aquele gol parecido. E aí o povo já começa a comparar. Pô, Messi, Maradona, Messi, Maradona, Messi, Maradona. Beleza. O Messi vai e faz esse gol de mão, velho. Aí esquece, velho. Os caras falaram, o novo Maradona surgiu. Tá ligado? O novo Maradona surgiu. E aí, tipo, pô, porque, tipo, o Maradona tem o La Mano de Deus, né? E esse gol do Messi é muito parecido. E, pô, um cara argentino que faz, tipo, um gol muito igual ao do Maradona, depois lança o La Mano de Deus, velho, você pensa o quê, cara? Tá ligado? O mais doido é como que esse gol dele lembra a famosa La Mano de Dios, que claro, é muito o momento de mão na bola de propósito mais famoso e icônico da história do futebol, quando o Maradona faz aquele gol contra a Inglaterra em 86, e curiosamente o Messi repete algo parecido com a Mano de Dios em 2007 contra o Espanhol, e no mesmo ano ele repete o outro gol icônico que o Maradona fez naquela Copa contra a Inglaterra, que é aquele em que o Maradona dribla literalmente a Inglaterra inteira, né? E o Messi faz a mesma coisa contra o Getafe de uma maneira que, botando os gols lado a lado, chega a ser inacreditável a semelhança. No mesmo ano, em 2007, o Messi imitou os 2 gols icônicos do Maradona. É doideira, né? Não à toa ele se tornou o herdeiro eterno aí de El Pibe, porque além da qualidade absurda, a coincidência nesses casos aí foi bizarra. E por falar em Messi, não acabou, tem mais uma dele, tá? Agora é muito mais recente, na Copa de 2022, naquele jogo icônico contra a Holanda lá, que foi 2-2, né? Tinha uma bola em disputa no meio campo em que o Messi simplesmente estica o braço pra impedir o Ake de continuar a jogada. Na época, isso aí gerou uma revolta imensa. Por quê? Porque o Messi já tinha amarelo e o juiz não deu o segundo, né? Então ele deveria ter sido expulso, certo? Não exatamente, porque alguns argumentam que a mão na bola, mesmo sendo intencional, ela não interferiu negativamente no jogo, ela não parou uma chance de gol do adversário, nem uma jogada promissora. Portanto, na risca da regra, a gente pode olhar lá no site da IFAB, né? Não leva amarelo nesses casos. Então, seguindo a regra aí, o juiz manteve o alienígena em campo, e aí o restante da história... Rapaziada, tipo assim, com todo respeito, tá ligado? Eu sou um cara um pouco adepto daquela parada que os integrantes do futebol, tanto os jogadores quanto os juízes, quanto as pessoas no geral, eles têm uma vista grossa com o Messi, tá ligado? A galera faz uma vista grossa com ele. Por exemplo, eu acho, por exemplo, que os jogadores vão muito mais pra bater no Neymar do que pra bater no Messi. Pô, os jogadores não respeitam o Neymar, porque o Neymar é folgado. Eu tô ligado, o Neymar é folgado pra caramba, tá ligado? Então, tipo assim, a galera não pensa 2 vezes antes de capotar ele na porrada, pô. Já o Messi é um cara mais quietão, mais na dele, mais tranquilo. Então, tipo assim, a galera fica meio ressabiada de espancar ele em campo. Bota fé? E eu acho que isso entra um pouco na vibe dos juízes também. Eu acho que, por exemplo, com alguns jogadores, tipo o Neymar, o próprio Gabigol, que é chato pra caramba, o Hulk é muito chato, velho. Em campo, né, eu tô falando. Os juízes já tem uma má vontade com o cara, tá ligado? Então, tipo assim, o cara faz uma merdinha, pô, vai tomar, velho. Agora, o Messi, pô, como ele é mais quietão, mais na dele, mais tranquilo, não causa tanta confusão, os juízes têm uma boa vontade com ele, tá ligado? Na minha opinião. Pô, eu não consigo imaginar o Neymar já com o amarelo, meter a mão na bola assim, tipo o Messi fez aí no meio campo, e não tomar o segundo amarelo e ser expulso. Eu não consigo imaginar. E se ele não é expulso, mano, o que vai aparecer no dia seguinte na imprensa falando, tipo assim, pô, o Neymar é um pirralho, o Neymar é um moleque, o Neymar não presta, porque ele fez isso, pô, esquece, velho. Mas, tipo, caralho, tá ligado? Pô, o futebol é, mano, o mundo é muito 2 pesos, 2 medidas, né, velho? É muito bizarro. Agora vocês já sabem, Holanda eliminada, Argentina campeã.
Falando em campeã de Copa do Mundo, em 2018 a França levou o título mundial, né? Mas não sem sofrer um pouquinho no começo, beleza? No caso deles, no jogo de abertura, Tudo bem, Fumacho, tudo bem, cara, tamo junto. tava 1 a 0, Relaxa. até que um Titi resolveu jogar vôlei dentro da área. E não tem motivo pro bração do Titi tá ereto daquela maneira, tá? Portanto, pênalti muito bem marcado e a Austrália empatou o jogo. E a partir dali, a França sofreu um pouco pra ganhar a partida, tá? Foi fazer o 2 a 1 só no minuto 81, com um gol contra bizarro que mal passou da linha. E só foi validado porque a tecnologia da linha do gol já tinha sido adotada naquele momento. Aí um Titi depois desse jogo foi pro Instagram e ele postou isso aí, né, de forma bem humorada, botando uma montagem ali, como se ele fosse jogador de basquete. E se um Titi tava jogando basquete, espera que eu vou falar de um jogador que tava jogando vôlei com certeza, mais pro final do vídeo, beleza? Na cara de pau, inclusive. Bom, aquela Copa foi o momento mais alto da carreira do Titi e também o começo Pô, do vocês estão ligados na história do Titi nessa Copa aí, né? É bizarro. É fim bizarro. pra ele, né? Mas por falar em Copa, quem não ganha a Copa do Mundo já faz um tempo é o Brasil, beleza? E em 2010, na Copa, a gente também Luiz teve Fabiano, um gol pô. com a ajuda da Mãozoca. Golaço, Não é só coisa de argentino golaço. não, beleza? Pois é, lá na É Copa... um golaço do Luiz Fabiano. Pô, e esse gol mais bizarro é que depois o juiz faz assim, ó. Pegou na sua mão, né, safado? Só que o juiz não anulou o gol, não. Ele deixou o gol rolar. Depois de 2010, a Canarinho era liderada pelo Luiz Fabiano, o fabuloso, lá na frente, né? E o cara fez um gol de placa contra a Costa do Marfim na fase de grupos. Ele simplesmente ganhou na esperteza Não, uma bola pô. perto da área, deu Esse é o terceiro jogo da fase de grupo, eu achei que seria o oitavo. um chapéu no defensor, deu outro chapéu, matou a bola no peito, já tirando do terceiro marcador, antes de fuzilar de canhota pra marcar um gol lindíssimo. O saudoso Luciano do Vale foi a loucura completamente. Só que no replay, ó, esse peito foi braço, Luiz Fabiano. É, ele dominou no braço, rapaziada. Então a Costa do Marfim claramente foi garfada, coitada, né? Se tivesse VAR na época, tinha sido invalidado, com certeza, né? Mas não na opinião do Luiz Fabiano, porque o fabuloso meteu o seguinte migué: o toque na bola foi involuntário, então não conta, foi uma mão santa de Deus. Como foi involuntária, vale. É exatamente assim que tá na regra. Se é involuntário, vale. Agora eu te pergunto, Cara, na moral, velho. Que é isso, imagina se a situação tivesse ao contrário e fosse um adversário que tivesse feito um gol assim contra o Brasil. O que o Luiz Fabiano diria? Agora, uma coisa é clara. Nessa época aí, eu não achava o Luiz Fabiano grandes coisas não, tá? Mas o tempo absolveu o homem. Nossa. Se hoje... Absolveu demais. Mano, eu tava vendo eu fiz um react pro canal do jogo Estados Unidos e Brasil na Copa das Confederações de 2009, a final. Cara, um Luiz Fabiano hoje na seleção ia ser incrível, velho. Ia ser incrível, cara. Ia ser incrível. Salve, bonitos, tudo certo? Pausando o vídeo aqui pra dar um recado e avisar que a maioria dos vídeos aqui do canal são feitos ao vivo lá no meu canal da Twitch, velho. E tô passando pra deixar o convite pra quem quiser acompanhar. As lives acontecem ali na parte da tarde, começando normalmente umas 2h30, 3 horas, e indo até ali na parte da noite, velho. A gente fica resenhando, fazendo react e jogando conversa fora, basicamente. Bom, é isso aí, deixa o like, se inscreve no canal e continua com o vídeo aí. Se estivesse jogando no auge dele, com certeza seria titularíssimo da seleção brasileira, vai dizer que não. Mas claro, 2010 teve esse caso, mas também teve outro que talvez seja a segunda mão mais histórica da história das Copas, depois daquela do Maradona. Só ficar atrás da mano de Deus. Isso porque era quarta Suarão, de final, véio. o Uruguai jogava contra a Gana Pica. e o jogo tava 1 a 1 até o finalzinho da prorrogação, quando o Adiá cabeceia pra marcar o gol da vitória e o Suárez em cima da linha, tal como um goleiro, espalma com a mão, Não, e salvando você vê que, tipo assim, o outro cara do Uruguai, mano, também quer meter a mão na bola, só que ele não alcança, só. time mais lógico, quebrando uma regra sagrada do futebol e assim sendo mandado pra fora do campo. Ele é expulso e pênalti pra Gana. E essa certamente é uma das cenas mais incríveis que eu já vi na minha vida no futebol, que é Perfeito. a câmera indo no Perfeito, velho. Suárez completamente desesperado fora de campo, aos prantos. Só que aí vai o Asamoah Gyan pra cobrança, ele bate e manda no travessão, o jogo fica tudo igual, o sacrifício do Suárez vale a pena, a câmera volta no Suárez e ele tá comemorando igual um maluco, o cara Muito pique isso aqui, cara. foi do inferno O Suárez ao é céu muito em da questão hora, de velho. segundos. O Suárez é um dos, pô, talvez o Suárez seja o maior personagem uruguaio da história do futebol, velho. Não? É loucura dizer isso? Não tem um personagem mais pica que o Suárez no Uruguai, não, velho. Não que eu conheça, velho. Deve ter um uruguaio pica aí na década de 60 aí que eu não vou saber quem é. Mas que eu vi é o Suárez. Numa mistura de sentimentos. Ah, com certeza o nome Suárez é proibido em Gana desde 2010, velho. Se seu filho nasceu em 2010 pra frente e tem Suárez no nome, esquece.
você vai ser deserdado. Talvez só o futebol seja capaz de proporcionar. O jogo vai pros pênaltis e nas cobranças alternadas o Muslera defende 2 e o último pênalti O Louco Abreu cava, velho. O Louco Abreu é maluco, velho. bate é o Louco Abreu, marcando de cavadinha só pra pôr mais sal ainda na ferida de Gana, né? E pra afirmar esse jogo como um dos mais marcantes da história das Copas. E uma das mãos Esse que jogo é mais pica. valeu a pena na história do esporte. E eu acho que difere de muitos casos aqui. Mano, tá aí, por exemplo, mano, esse é o tipo de item que eu gostaria de ter numa possível coleção minha sobre futebol, tá ligado? A bola que o Suárez meteu a mão na Copa de 2010. Cara, é um item do caralho, velho. É um item do caralho. Porque não foi que o Suárez saiu impune, né? Ele, na verdade, sofreu todas as punições previstas na regra do futebol. Mas deu Ele certo. foi expulso, teve pênalti pro adversário, só que o penal foi perdido e aí o crime compensou, digamos assim, né? Em 2022, ele disse que não se desculpava porque foi punido dentro de campo, né? E a culpa não é dele que o Asamoah Gyan perdeu o penal. Detalhe que depois Uruguai e Gana se enfrentam na Copa de 2022 e tem mais um pênalti pra Gana. E talvez ali como um sinal do destino, dessa vez o André Ayew bate e Gana perde de novo. Agora, o fato é que por causa dessa mão aí, o Suárez é considerado um diabo lá em Gana, beleza? Então a gente já teve La Mano de Dios e agora La Mano del Diablo. E quando uma mão foi usada pra classificar Essa aí da França foi esculacho, mas eles tiveram o que eles mereciam. uma seleção Se o Eurofute não contar, eu conto. pra Copa. E rapaziada, esse caso aqui é muito tenso, tá? Nas eliminatórias para 2010, a França tinha um bom time no papel, mas dentro de campo os caras jogavam igual um catado, né? Aquela equipe precisou jogar os playoffs das eliminatórias contra a Irlanda para ver quem que ia pra Copa e quem que ficava assistindo pelo sofá. E aí eis que numa bola enfiada forte demais, já na prorrogação, o cracaço Thierry Henry tira da sua caixa de ferramentas uma nova arma. Esticando o seu bração esquerdo, ele apara o melão, literalmente dá uma seguradinha na bola mesmo, quase como se fosse um jogador de rugby dominando a pelota ali, né? E aí faz o passe perfeito pro Galás empurrar pro fundo da rede e empurrar a Irlanda de volta lá pra Dublin. O Henry saiu comemorando na cara dura, enquanto os irlandeses ficaram revoltados. Caralho, essa mão na pilantra, bola foi tão clara, mas tão clara, que na época foi considerado um escândalo. Imagina o teu Eu lembro demais disso aí, pô. país ficar fora de uma Copa do Mundo, porque o teu rival usou a mão na bola na cara dura, o mundo inteiro viu, só que o lance foi validado. Deve ter um país onde tem 100% de aprovação do VAR nesse planeta, que deve ser a Irlanda, né? Porque se tivesse VAR nessa época aí, o Henry não ia passar impune. Mas sabe o que é pior, cara? A França vai e classifica pra Copa, né? Por causa dessa mãozona aí. Ele vai falar o que vai falar. De 2010 e tal, e faz uma campanha absolutamente ridícula. É 2 Os caras vitórias e um tretaram empate, eu com o acho. técnico. A ministra dos esportes da França viajou pra África do Sul pra tentar acalmar os ânimos na seleção. O Henry, que meteu a mão na bola, foi banco nos 2 primeiros jogos e a França caiu na fase de grupos em último lugar. 2 derrotas e um empate. Uma vergonha a nível mundial depois de ter feito uma coisa vergonhosa nas eliminatórias. O Henry, que na minha opinião dos caras mais legais e mais inteligentes do futebol, admitiu a mão na bola, é óbvio, né? O cara não ia negar, sendo que todas as câmeras mostram que ele meteu. Mas segundo ele foi uma reação ali no calor do momento. E o Henry sim, ao contrário do Suárez, se desculpou e disse que não tem orgulho desse momento. Porém, tu vai ver algum vídeo sobre esse caso e os irlandeses nos comentários acredito que mantém sim uma mágoa muito grande por terem ficado fora dessa Copa. Não importa quantas medalhas ele tenha, não importa quantos prêmios, troféus, não importa o quão alto seja o pedestal em que os franceses o colocaram, ele sempre será conhecido como um trapaceiro. Já se passaram 15 anos e eu ainda não perdoo Henry. Ladrão, ladrão, ladrão. Por que ninguém falou sobre esse pênalti óbvio? Que injusto. O toque na mão foi apenas uma compensação. Copa por causa dessa mão aí. O Henry é uma lenda do Arsenal. E por falar em Arsenal, os caras chegam aqui, talvez com o caso mais suculento. Ele falou eliminar na fase de grupos em último lugar, num grupo que tinha África do Sul. Ah, mostrou ali, mas pô, o grupo era fraco. O lento dessa lista, porque não só uma mãozaça brilhante na pelota, como uma bizarrice inacreditável. Se liga só. Num jogo do Arsenal contra o Chelsea, o Hazard vai meter um gol quando o ponta Oxlade-Chamberlain pula igual um golfinho ali em cima da linha e defende a bola com a mão. Defesaça, tá? Foi um pique completamente Suárez mesmo, aliás, que defesaça, tá? Eu jogando de goleiro na pelada não tenho a capacidade de fazer uma defesa dessa não. E todo mundo viu, tranquilo, inclusive o juiz. Ah, mano, como se a Irlanda fosse vencer, né? Mas foi desonesto, né? Tá ligado? Que pega o vermelho e vai lá expulsar. Só que ele chega e expulsa
o Kieran Gibbs. Exatamente, ele expulsou o jogador errado. O mais engraçado é que na transmissão dois a gente parecem, consegue né, ver o Ox Chamberlain chegando no juizão e falando algo que eu imagino que foi mais ou menos assim: Pô, doutor, quem meteu a mão na bola fui eu, me expulsa. só que o juiz não quis nem saber, e mesmo o Chamberlain metendo um Suárez ali, ele continuou jogando, cara. Quem foi pra rua foi o Gibbs mesmo, tá? No final das contas, não mudou absolutamente nada, porque nesse jogo o Chelsea fez 6-0 no Arsenal. Nossa. Então, cara, quem foi pra rua, se foi pênalti ou não, mão ou não, tanto faz, tanto fez, né? E a gente continua na Premier League pra falar talvez do cara mais cara de pau da história do futebol. Era 2005 quando o Aston Villa tava ali pra fazer um gol, tinha um espaço vazio no gol Milner. e no meio do caminho apenas Grande Milner. o jogador do Newcastle, o Steven Taylor. E aí, olha o que fizeram ele fazer. Porque o Taylor meteu um cosplay de Dibu Martinez ali, achou que era talvez o Tei Farel. E defendeu a bola ali, cara. Defesaça mesmo, tá? Pô, Gol foi- evitado, nota 9 Pô, pra esse mas ele rompeu o goleiraço ligamento aí ele no depois, SofaScore. velho. Só que, pera, o Steven Taylor não era goleiro, não. Ele não podia defender, né? Então, nem nos sonhos mais loucos dele, ele ficaria em campo depois dessa mão na bola. Só que aí que vem a parte engraçada, porque sabendo que tinha feito algo ruim, o Taylor se contorceu igual uma minhoca tomando um choque ali, cara, pra simular que tinha tomado uma bolada na costela e se machucado no lance, Gênio. Gênio. sabe? Não tinha VAR, Pô, o esse replay reflexo aí é do caramba. tá aí em 144p, né, uma qualidade de imagem horrorosa, foi gravado com uma batata, mas o juiz estava de olhos bem abertos e mandou o anti-herói Taylor pra rua. Agora traz o replay de novo aqui, porque, pô, cara, que é isso? Olha, que isso, cara? É inacreditável a cara de pau do maluco se contorcendo Mandou pra fim de uma bem lesão, demais, né? pô. Parece Mandou bem um ator demais. de filme trash simulando que tomou um tiro na barriga. Calma aí, Taylor, tu precisa se acalmar, amigo. Santana, acabe com ela. Ai! Bom, e outro a tentar meter uma manita aí com o cartão tomou tá um pulo maluco. redondo. Porque, pô, cara, que é isso? Olha, que isso, cara? É inacreditável. Agora traz o olhos bem abertos. Caralho, o cartão tá redondo, viado. Mas é porque a gravação é ruim, é por isso. Qual é, Antônio? Raul, tá? O ano era 2001 e acredite, o Leeds estava na Raulzito. Champions enfrentando o Real Madrid. Aí o Leeds ganhava por 1-0 quando o Figo cruza na área e o Raul dá a maior cortada de vôlei que eu já vi na vida, mandando pro fundo da consegui casinha identificar, e não. saindo comemorando ali na maior Vocês cara de pau, identificaram? beleza? O Raul simplesmente meteu um corte na bola como se ele fosse o Giba e saiu impune, rapaziada. Essa é pros saudosistas, beleza? Antes do VAR era assim, tá? E detalhe, fez a diferença porque o Real Madrid ganhou por 3-2, muito por causa dessa Faço pilantragem não, Antônio, faço mais não. aí do Raul. Falando em Real Madrid, voleibol e Champions League, em 2016 eles pegavam o Manchester City e Esse jogo foi simplesmente o pica. Cristiano Ronaldo aproveitou um cruzamento e colocou a bola pra dentro do gol como se fosse um jogador de vôlei. Ou vôlei nada, né? Ele foi com as duas mãos, parecia que ele tava fazendo uma enterrada do basquete, na real. E o Cristiano não foi punido. Olha aí a máfia da UEFA deixando o Cristiano fazer o que ele quisesse. Não, na verdade, tava impedido já no lance, então não tava nem valendo, beleza? Mas o Cristiano ali certamente tentou, né? E o pior é que no mesmo ano, o nosso querido Chris tenta fazer de novo, beleza? Dessa vez também na Champions contra o Borussia Dortmund. Teve uma falta pro Dortmund e o nosso querido Robonaldo tá na barreira e estica os dois brações completamente de propósito, fazendo um bloqueio maravilhoso na redonda. Os jogadores do Dortmund obviamente ficaram malucos, mas nada foi marcado, beleza? Siga la pelota. Agora o mais doido é que bota a reação do juiz aqui, né? Ele fez um gesto como se o Cristiano tivesse com as mãos junto ao corpo, cara. O gesto dele como se o Cristiano tivesse Aí é foda. assim, ó. Sendo que o Cristiano tava assim, ó. Na época isso aí gerou bastante Essa blusa do Real Madrid é muito bonita. repercussão, beleza? Mas se a gente falou aqui de mais de uma dezena de casos onde os camaradas foram todos sacanas, pilantras e muitos saíram impunes, beleza? O próximo que a gente fecha com chave de ouro, porque talvez seja a melhor mão na bola da história do futebol europeu. Era Napoli e Lazio em 2012, quando o Hernanes Profeta manda a bola pra área e o maior artilheiro da história das Copas, o Miroslav Klose, dá uma puxadinha malandra na bola usando os deditos ali da sua mão. Aí o caos começa, os jogadores tudo brigando ali, quando muito calmamente o Klose vem, se aproxima do juiz e manda um papinho ali no ouvidinho do juiz. O juiz ouve com atenção e imediatamente anula o gol. Exatamente, o Klose foi lá no juiz pra admitir que tinha feito o gol com a sua mão. Caralho! Quantos jogadores fariam um negócio dele? E brigando ali,
usando o dinheiro da Mas eu não história vi das ele meter a mão na Copas, bola, o não, Miroslav velho. Klose dá uma puxadinha malandra na bola, usando Não os dá nem pra ver direito. deditos ali da sua mão. Aí o caos começa, os jogadores tudo brigando ali, quando muito calmamente o Klose vem, se aproxima do juiz e manda um papinho ali no E o Rezende faria isso. Excelente colocação. ouvidinho do juiz. O juiz ouve com atenção e imediatamente anula o gol. Exatamente, o Klose foi lá no juiz para admitir que tinha feito o gol com a sua mão. Quantos jogadores fariam um negócio desse? Provavelmente quase nenhum, mas na época foi bem bacana porque perguntaram pro Klose sobre isso, né? E ele disse que não foi nada demais o gesto dele, que é a coisa mais natural do mundo admitir o erro pro juiz. Não é tão natural assim não, Klose. Olha quantos casos a gente não botou aqui que ninguém admitiu nada, beleza? Certamente foi um dos casos mais legais de fair play que a gente já viu na história do futebol. E não foi o único, porque o Klose simplesmente era o rei do fair play. Que isso, e já velho? tinha feito O cara é a Madre Teresa de Calcutá? coisas semelhantes outras 2 vezes na carreira. Todos esses casos do Klose e outros fair plays maravilhosos a gente contou nesse vídeo que tá aparecendo na tela, que você pode clicar pra assistir, que eu tenho certeza que você vai gostar, beleza? Vou ver depois esse vídeo aí mesmo, velho. Vou ver depois em Eurofute. Pô, mas esse vídeo aqui é pica, mano. Cara, é sempre bom relembrar esse momento do Suárez que eu acho simplesmente incrível, velho. Incrível, papo reto. Esse do Suárez pra mim é do caralho, velho.